Você já se perguntou por que parece que a maioria das pessoas está vivendo no piloto automático, sem saber por que faz o que faz? Nietzsche chamava isso de vida de rebanho, mas ele também acreditava que existe uma saída, e ela começa quando você descobre o seu propósito. Friedrich Nietzsche foi um pensador alemão que rompeu com os pilares da moralidade tradicional, da religião institucionalizada e dos valores dominantes da cultura ocidental. Sua filosofia é um chamado à liberdade interior, à coragem de viver com profundidade, verdade e intensidade. Nietzsche confrontou a apatia, o conformismo e os padrões que, em sua visão, limitam o potencial humano. Nietzsche e o niilismo. Para Nietzsche, o niilismo é a percepção de que os valores e crenças que antes davam sentido à vida, como a moral cristã, a religião e a tradição, perderam sua força. Ele chama isso de a morte de Deus, um momento em que o homem percebe que os fundamentos do mundo que conhecia já não sustentam mais sua existência. Isso gera um vazio, uma perda de direção. O niilismo rompe com as certezas e deixa o indivíduo frente ao abismo da ausência de sentido. Sem valores absolutos, muitos se sentem perdidos, sem propósito. Para Nietzsche, porém, essa crise é também uma oportunidade. Ao invés de buscar sentido fora de si, o ser humano deve criar seus próprios valores. O propósito, então, nasce não da tradição, mas da afirmação da vida e da vontade de poder. A força criativa interior que impulsiona a superação. Vivemos hoje uma era marcada por excesso de informação, esvaziamento espiritual e padrões superficiais de sucesso. Muitos enfrentam uma crise existencial silenciosa, sentindo-se desconectados de algo maior. Esse cenário reflete o niilismo moderno. Muito conteúdo, pouco sentido. Nietzsche já havia previsto esse colapso de sentido e nos desafia a encarar a crise, não com desespero, mas com coragem, como um chamado para reconstruir o sentido da vida a partir de dentro. Vivemos em um mundo que valoriza metas, produtividade e sucesso. Mas ninguém pergunta: sucesso, para quê? Você corre, trabalha, estuda, mas no fundo, sente que algo está faltando. Nietzsche chamou isso de niilismo, a perda de sentido. É quando a vida vira só repetição, sem direção. Nietzsche acreditava que o ser humano precisa de algo maior que ele mesmo para viver de forma plena. Ele escreveu: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Essa é a chave do propósito. Não é sobre seguir regras, agradar a sociedade ou cumprir expectativas. É sobre encontrar um porquê tão forte que você suporta até o sofrimento, se for preciso. Friedrich Nietzsche propôs o conceito de Übermensch, o além do homem, como um ideal de ser humano que transcende os valores impostos pela sociedade, pela religião e pela moral tradicional. Esse novo tipo de indivíduo não busca sentido fora de si, mas cria seus próprios valores, vivendo com intensidade, coragem e liberdade. Esse ideal surge como resposta ao niilismo, que é o colapso do sentido herdado, quando crenças antigas já não sustentam mais a vida. Para Nietzsche, superar o niilismo é a única forma de reencontrar o propósito, não como algo que se descobre, mas como algo que se constrói ativamente. No centro disso está a autenticidade. Viver de acordo com quem realmente se é, sem máscaras, sem obediência cega, assumindo a responsabilidade pela própria existência. A realização pessoal, portanto, não está em seguir fórmulas prontas, mas em afirmar a vida como uma criação única, a sua. O erro da maioria é buscar propósito fora, no emprego, no status, na opinião dos outros. Mas Nietzsche diz que você só encontra sentido quando cria os seus próprios valores. Ele nos desafia a nos tornarmos o que ele chamou de além do homem. Alguém que deixa de imitar para criar. Criar sua verdade, seu caminho, seu propósito. A vontade de potência como força motriz da vida.
Para Nietzsche, a vontade de potência é a força vital fundamental do ser humano. Mais do que o desejo de dominar os outros, essa vontade representa o impulso criador, a energia de expansão, superação e autotransformação. Não se trata apenas de poder externo, mas da capacidade de afirmar a própria existência, de crescer, de se reinventar. Nietzsche não acreditava em um mundo regido por propósitos eternos ou valores fixos. Para ele, a vida é movimento, conflito e transformação. E a vontade de potência é o que nos move a dar forma a esse caos. Descobrir o propósito de vida não é encontrar uma missão mística pronta. É um processo de autoconhecimento, experimentação e escuta interior. Aqui vão algumas práticas essenciais. Observe o que te energiza. Quais atividades te fazem perder a noção do tempo? Onde você sente entusiasmo genuíno? Reflita sobre sua dor e sua luta. Muitas vezes, o propósito está ligado às feridas que você superou e que agora pode ajudar outros a enfrentar. Questione os padrões. Pergunte-se: estou vivendo por escolha ou por costume? Abrace o desconforto criativo. Propósito não nasce do conforto, mas da coragem de confrontar suas verdades. O propósito não se acha. Ele se constrói e começa quando você para de fugir de si mesmo. Exemplos de como vivenciar a autenticidade e a realização pessoal. A autenticidade é viver em coerência com quem você realmente é, não com o que esperam de você. Isso exige pequenas, mas poderosas, ações diárias. Falar com verdade, dizer sim e não, com base no que você sente, e não no que os outros querem ouvir. Escolher com consciência, trabalhar, amar e criar com intenção, não por obrigação. Valorizar sua singularidade, seus talentos, seu ritmo, sua visão de mundo, tudo isso é matéria-prima da sua realização. Quando você vive com autenticidade, a realização pessoal não é um prêmio distante, mas uma sensação presente, de que você está exatamente onde deveria estar. Encorajamento para agir com propósito. Saber quem você é e o que te move não basta. É preciso agir com base nisso. Viver com propósito é transformar visão em prática. Comece pequeno. Um passo autêntico vale mais do que 1000 ideias guardadas. Cerque-se de pessoas que respeitam sua verdade. Seu ambiente afeta sua coragem de ser você. Seja paciente e constante. Propósito se constrói em ciclos, com quedas, tentativas e recomeços. Quando você age em direção ao seu propósito, a vida responde, com clareza, força e sentido. Na perspectiva nietzschiana, viver com propósito não é obedecer a uma missão imposta, mas descobrir e cultivar aquilo que nos fortalece e nos desperta. Identificar talentos e paixões exige escuta interna, coragem para ir contra expectativas externas e disposição para experimentar. Nietzsche diria: o que te faz sentir mais vivo? O que desperta tua criatividade, tua força, tua capacidade de suportar desafios? Esses são os sinais da tua vontade de potência atuando. Desenvolver isso exige afastar-se do rebanho, do pensamento comum e da vida automática, enfrentar os próprios limites e contradições, assumir responsabilidade total pela própria jornada. Para Nietzsche, o propósito não é um destino final, mas uma forma elevada de viver o presente. É o resultado da vontade de potência plenamente afirmada. Quando nos colocamos no caminho da superação constante e deixamos de viver por medo, obrigação ou conformismo, começamos a construir uma vida com significado real. Diferente da ideia tradicional de encontrar seu propósito como algo fixo e externo, Nietzsche propõe uma criação contínua de propósito. A vontade de potência guia essa criação. Quanto mais vivemos de acordo com nossa força interior, mais sentido e direção surgem. O propósito, então, não é algo que se busca,
É algo que se vive. O que em mim resiste ao mundo? O que me faz suportar a dor com orgulho? O que eu faria mesmo se ninguém aprovasse? Seu propósito está escondido nessas respostas. E ele não é dado, é conquistado. Nietzsche diria: torne-se quem você é. E se você tivesse que viver esta mesma vida, com todas as dores, alegrias, decisões e fracassos, repetidamente por toda a eternidade? Essa hipótese não é sobre reencarnação literal, mas uma provação filosófica. Nietzsche nos convida a imaginar se estamos vivendo de um modo que valeria ser repetido infinitamente. A pergunta é: você diria sim à sua vida exatamente como ela é? A ideia do eterno retorno nos força a encarar a vida com total responsabilidade. Se tudo se repetisse, cada escolha se tornaria sagrada, cada momento carregaria um peso profundo. Isso transforma a busca por propósito em algo urgente e presente, e não algo distante ou abstrato. O eterno retorno exige que vivamos de forma tão autêntica e significativa que possamos desejar repetir essa vida, exatamente como ela é. Esse conceito quebra a passividade e o adiamento. Ele diz: ou você faz da sua vida algo que vale ser vivido para sempre, ou está desperdiçando a única eternidade que tem. Nietzsche acreditava que viver sem sentido é pior que sofrer. O ser humano suporta a dor, mas não a ausência de sentido. O eterno retorno nos obriga a perguntar: o que na minha vida vale ser vivido outra vez? Essa reflexão nos direciona a buscar coerência, autenticidade e intensidade. Mais do que felicidade momentânea, Nietzsche propõe uma vida que faça sentido em sua totalidade, com quedas, glórias, falhas e superações. Neste vídeo, exploramos algumas das ideias mais profundas de Nietzsche: o niilismo, o eterno retorno, a vontade de potência e o ideal do Übermensch. Não como teorias distantes, mas como ferramentas práticas para quem deseja viver com propósito e autenticidade. Vimos que em tempos de crise de sentido, o chamado de Nietzsche é claro: não espere que o mundo te dê respostas. Torne-se o autor da sua própria existência. Seu propósito não é algo pronto, é algo que você constrói quando vive com coragem, verdade e intensidade. Agora, eu te convido a refletir. Você está vivendo de um modo que valeria ser repetido eternamente? Quais decisões, paixões ou ações estão alinhadas com sua verdadeira força interior? Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe um comentário com sua visão, compartilhe com alguém que esteja buscando mais do que apenas sobreviver. Alguém que esteja pronto para despertar. Este canal é para quem quer mais da vida, mais coragem, mais consciência, mais propósito. Se você está pronto para sair do rebanho e construir uma vida com significado, se inscreva agora, porque aqui você não vai ouvir o que o mundo quer que você seja. Você vai descobrir quem você realmente é. Inscreva-se no canal e continue essa jornada com a gente, porque aqui filosofia não é teoria, é despertar, é escolha, é transformação.